Se essa questão de trabalhar com a profissão, esse teu lado torcedor foi meio que diminuindo. Por exemplo, vou falar por mim. Não que o meu lado torcedor tenha diminuído, acho que tá igual. É diferente um pouco, né? Mas o que mudou pro Diego foi isso. Passar a torcer também por pessoas. Vou te dar um exemplo aqui de fora do Rio de Janeiro. Hoje eu passo a ter um carinho pelo Bahia e pelo Cruzeiro e querer que esses clubes vão bem, porque eu sou muito amigo do Valdir Virgão do Cruzeiro e do Matheus Barbaço do Sou Mais Bahia. Os meninos do Sou Mais Bahia me ajudavam muito na época que eu fazia Bahia. Eu tenho um carinho absurdo pelo Bahia, pelo tempo que eu fiz, acho que a galera sabe, assim. Eu tenho bastante gente até que me segue, que é torcedor do Bahia, e eu participava direto. E eu era assim, beleza, eu não moro na Bahia, obviamente. Então, às vezes, tem coisas que você só sabe quando você é local, quando você tá ali, né? Então, eu ia pra Salvador pra fazer alguma coisa e ligava pros meninos, né? Pro Barbaço. Pro Barbaço mais, era o que eu mais falava. O Yuri eu ainda fala, às vezes, um pouco no Instagram e tal. Mas aí eu mandava áudio e falava, cara, me ajuda. O que tem de, pô, que é o momento da torcida. E eu me aproximava muito da galera de YouTube. Fazia isso com... Tinha alguém do Atlético Paranaense, se eu não me engano, que eu também fazia. Do Atlético eu não conheço ninguém. E tinha algumas páginas, às vezes, de Instagram, que eu pedia ajuda também e tal. Às vezes, nem só de conhecimento, às vezes pra entender a linguagem do torcedor. Às vezes eu faço isso aqui no Rio. Eu cobri alguns jogos da Libertadores pelo Facebook, que a gente fazia as transmissões pro Fluminense. E eu direto trocava ideia com a galera do Depressão, de Depressão Tricolor, de entender o que era... o que engaja mais a torcida, pra pensar numa matéria, o que a torcida pobrinha, qual é a resenha. Às vezes tem resenha interna, né, da torcida que só vivendo aquilo pra saber. E eu achava muito legal trazer aquilo em transmissão, achava que era informação de alguma forma. Então me aproximar das mídias, assim, me ajudava muito. E também no começo do papo você citou o seguinte, por eu ser mulher, eu também já passei alguns problemas na profissão, que é um meio muito machista. E eu vou te dar até um exemplo antes de eu fazer a pergunta. Ano passado, uma companheira nossa, que inclusive nós temos bastante contato, a Jéssica Dias, que era tava no Atenção e agora tá hoje Band da Esporte. ESPN. Agora tá na Band Esporte. Agora tá na Band Esporte. Um abraço pra Jéssica. Querida. Jéssica Dias. Ela teve aquele episódio, se eu não me engano, era uma cobertura do Flamengo, né? E um torcedor veio e deu um beijo nela, aquilo viralizou, enfim. Você já passou alguma experiência nesse sentido? Exatamente igual, sim. E já passei até piores, eu diria. Mas eu passei uma no Vasco, que foi no jogo... que foi um jogo que deu muito problema também. Vasco e Corinthians, valendo o título brasileiro do Corinthians. O Corinthians foi campeão dentro de São Januário. O Vasco faz 1x0 com o Júlio César e vira. É isso. Foi um gol do... Tô adorando um gol do Wagner Love e o outro gol foi desse menino que tá no... Ele faz gol no Vasco sempre. Caramba, ano passado ele jogou Série B e fez gol no Vasco de novo. Tava na Ponte Preta, o Luca, que jogou no Fluminense também. Sim. Enfim, esse jogo eu tava eu e Monique também. A Monique tava com o Corinthians. 2015. Eu tava com o Vasco. E aí eu fui fazer um ao vivo, só que é isso, né? 2015, tu vê, de lá pra cá já são 8 anos, muita coisa mudou. Eu era uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu sou hoje. E aí eu lembro que nesse jogo eu fui pro lado de fora, fui fazer um ao vivo, e aí veio também um cara e me beijou. Só que eu virei na hora, assim, e ele acabou beijando no meu rosto, beijando aqui no meu rosto. E eu lembro que quando eu saí do ar, tava o câmera e uma produtora comigo, e a primeira reação deles foi falar, tá vendo? Por isso que eu digo que mulher não pode fazer pauta no meio de torcida. E eu falei, nossa, e a errada sou eu no fim, né? E a sensação de impotência, de não fazer nada, eu lembro que eu só chorei nesse dia, assim. Só que eu não fiz absolutamente nada, porque são tempos completamente diferentes. Quando a Bruna Deltri passou pela mesma situação no Vasco, a Bruna trabalhava comigo no Esporte Interativo. E aí eu lembro da gente na redação, e a Tainá Espinosa falando, e a Bruna colocou nas redes sociais dela, e acabou viralizando bastante, e a Tainá falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa, aí a gente montou um grupo, que foi o grupo do Deixa Ela Trabalhar, e aí todas nós juntas montamos o texto, enfim, a gente editou, eu tenho uma menina muito amiga nossa que trabalhou muito tempo de edição na Globo, eu fui pra casa dela e a gente editou o vídeo, que foi o vídeo do Deixa Ela Trabalhar, que na época também viralizou bastante, com todas nós falando sobre ter um basta e tal, mas eu já passei por algumas situações muito complicadas, assim, algumas que antigamente eu nem falava, porque eu tinha vergonha de falar. Mas acho que a maturidade faz a gente tratar esses assuntos de uma forma diferente, né? E eu, em determinado momento, eu comecei a entender que era importante pra mim falar, porque é isso, né?
era tão absurdo, que choca a mim, chocava o outro também, enfim. Mas tem um que eu me lembro que eu esse eu nunca mais esqueci, porque esse realmente me machucou muito. Eu tinha começado a virar... Tinha virado repórter, eu virei repórter em 2011, né? Comecei a trabalhar em 2010 no esporte interativo. Em 2012, o Fluminense foi campeão brasileiro. E eu tava nas Laranjeiras para receber o Fluminense. Foi aquele que o Fluminense jogou contra o Palmeiras fora de casa. O Fluminense demorou muito para chegar, deu atraso no voo e tal. Eu tava em Laranjeiras para receber a equipe. Laranjeiras estava lotado, e a galera bebendo, e nada do time chegar. E aí aquilo ali lotado, e o time chegou, mas não tinha muita estrutura, e teve uma invasão, onde é a parte onde a arquibancada, tem a arquibancada do lado de lá, e tem a arquibancada que é mais social, que é do lado do prédio, que tem o Salão Nobre e tal. A imprensa tava ali. E a galera começou a pular a grade, porque não tinha... Os jogadores foram muito rápido para fora e voltaram, porque não tinha uma estrutura muito grande. E aí eles fecharam a porta do Salão Nobre, e a galera saiu do campo, invadiu, e ficou todo mundo ali tentando entrar e não conseguia. E aí eu me lembro que eu fui tentar entrar e não conseguia passar, era todo mundo apertadinho, e um menino atrás de mim começou a passar a mão em mim. E eu tava, tentando entrar, e ele começou a passar a mão mesmo, assim, passar a mão, me apertar. E eu não sabia muito o que fazer, eu olhei pra ele e gritei, briguei, falando, me respeita. E eu tô trabalhando, mesmo que eu não tivesse, mas na época, né? Falava, me respeita, eu não tô aqui porque eu quero, eu tô trabalhando. Aí ele falou, como é que é? Se juntou ele e um amigo dele, vieram pra cima de mim querer me bater. Eu só comecei a chorar, eu não tinha o que fazer. E eles continuaram atrás de mim, eu chorava, eu levantei o microfone. Aí eu olhei na hora pro policial e falei... Ele me olhou, o policial não, pro segurança do Fluminense, eu levantei, ele só me viu chorando, ele falou, a repórter. Aí eles me puxaram, me colocaram pra dentro do Salão Nobre, que era onde estavam os jogadores que a gente podia entrevistar. E eu tive que entrevistar os jogadores como se nada tivesse acontecido comigo. Mas aquilo mexeu muito comigo, e eu lembro que eu cheguei na redação. Eu mandei um e-mail pra todo mundo, dizendo o que tinha acontecido e o quanto que aquilo tinha me feito mal. Que, no fim, é a maior lembrança que eu tenho desse momento, desse título. Só que era uma época muito diferente, né? Que pena que aconteceu isso com você, sabe? É isso, né? Acho que por isso que eu entendo que a gente vive um momento diferente, que é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Por isso que quando aconteceu com a Bruna, a gente disse, não, a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar, porque como por muito tempo a gente era nova nesse espaço, a gente achava que a gente podia passar por várias coisas para ter a oportunidade, como se fosse quase que um favor e não um trabalho nosso que a gente está ali desempenhando. Então eu acho que a gente passa por várias situações complicadas por escolher essa profissão, por ser um meio tão masculino, e a gente está fazendo parte disso, assim, sabe? Acho que tem várias transformações na gente, na pessoa que a gente é, na nossa personalidade, para tentar conseguir se sair bem num meio como esse. Mas esse episódio é um dos que, nossa, que eu nunca... Tanto que foi em 2012, tem mais de 10 anos. E é um que hoje eu falo, mas por muito tempo eu não falava. Pô, Aline, de verdade, eu tô bem chocado. Porque, assim, não foi uma coisa qualquer, foi uma coisa muito bizarra. E o que você falou, eu vou até te fazer uma pergunta nesse sentido. De onde te veio força? Porque, assim, você passou por um assédio e não foi um assédio... Tá errado de qualquer jeito, mas é muito pior ser passada a mão de todos os jeitos e ainda ser ameaçada do que um beijo na bochecha, ambos estão completamente errados. Mas você passou por essa situação extremamente grave, ambas são, mas essa segunda pior. E como é que você ainda conseguiu se recompor para continuar trabalhando? Porque muita gente ali teria... É normal você ali ter perdido o emocional. Se fosse hoje... seria uma atitude completamente diferente das que eu tive. Porque hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu tô muito mais dentro da causa, eu estudo muito mais sobre isso, eu entendo muito mais o peso de cada posicionamento, enfim. Eu tenho muito mais noção das coisas que acontecem comigo e de mundo. Tu tinha quantos anos? Tu era muito nova aí, devia ter o quê? 22, 23 anos? Eu tinha 24, eu acho. 23, 24 anos, por aí. Muito nova. Mas nessa fase, como eu era uma menina e também estava tendo a minha primeira oportunidade, né? Como repórter, eu estava tinha virado repórter. Imagina, eu estava cobrindo um título de campeonato brasileiro. A coisa... E eu acho que a minha sensação era só de vergonha. Era, vou guardar isso pra mim e eu... Enfim, depois eu chorava só. Mas vou guardar isso pra mim e eu preciso entregar o que eu tenho pra entregar. Então era isso, né? Vamos fazer o que a gente tem pra fazer aqui. Mas eu lembro que, isso pra mim foi uma das coisas, foi muito difícil, assim.
Tem várias coisas que a gente acaba sofrendo na nossa profissão, né? E eu falo muito sobre isso. Eu falo que, de tudo que eu faço, o que eu mais tenho dificuldade em fazer é apurar. E eu acho que é porque a posição de mulher para apuração, ela é muito complicada. Por quê? Porque é muito comum o cara dar uma informação pro cara a troco de nada. Mas pra mulher sempre tem uma gracinha. Sempre tem quando a gente vai marcar o nosso jantar. Ó, tô te ajudando mais nessa, hein? Ó, sempre tem uma coisa assim. E é muito difícil pra mim lidar com isso, sabe? Então é um terreno que eu piso muito em ovos, que eu me sinto muito mal fazendo. Porque é isso, é um meio super machista. A gente tem que lidar com homens o tempo inteiro e que acho que precisam evoluir muito para entender que os espaços são iguais e que a gente tem todo o nosso direito de estar ali ocupando os espaços que a gente está ocupando, sabe? E acho também que é importante a gente se posicionar nesse sentido. Eu me posiciono, mas ao mesmo tempo eu me sinto numa situação um pouco ruim, porque a pessoa vai te dar alguma coisa, mas ela te dá alguma coisa por nada em troca, entende? Então, acho que o cara com cara tem muito a camaradagem e a aliança de homens que a gente... Com a mulher, assim, as minhas experiências, eu tenho experiências péssimas com isso, assim, sabe? De sempre ouvir uma letrinha e, sabe? É difícil, assim. A gente fala, óbvio, melhorou muito. Há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, eu mudei muito como pessoa. Acho que mudou muito. E melhorou muito. Mas tem um caminho muito longo aí, muito árduo pra gente percorrer ainda. Isso que você tá falando lembra de quando a Vanessa Rich esteve aqui. A Vanessa Rich, então, é muito mais Muito antiga antes, no jornalismo. E ela falou que, assim, ela se obrigou a ter algumas posturas para conseguir trabalhar com jornalismo esportivo. Por exemplo, forma de se vestir, jeito sim. de se comportar. Sim, exatamente. Por exemplo, ela fala que ela adotava que postura? Ela se fazia meio de molecão meio macho, às vezes, muito de normal. entrar na brincadeira, de zoar pra se ver visto meio como moleque, às vezes de fingir que não ouviu certas No coisas. processo, a gente se masculiniza muito. E eu acho que eu vivi um momento muito grande disso. E eu acho que hoje eu vivo uma virada diferente na minha vida. Porque eu acho que hoje eu entendo muito mais quem eu sou e o espaço que eu posso ocupar. E que, enfim, as pessoas têm que me respeitar da maneira como eu sou. Eu acho que hoje eu consigo me posicionar muito melhor, mas eu acho que tem um processo muito longo de maturidade. Mas a gente se masculiniza muito no processo. Numa ideia de, vamos botar uma roupa larga, porque a gente quer ir pro treino e a gente não quer chamar a atenção de ninguém. A gente não quer que nenhum jogador fique olhando pra gente. A gente, sabe, lá atrás... E eu acho que isso muda muito a nossa personalidade nisso. E de ser a pessoa que vai chegar ali, vai pra resenha e vai... Se você olhar, assim, todas nós, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu tenho várias amigas do meio, minhas melhores amigas, eu acho, hoje. E hoje são tem do muita meio. repórter trabalhando, graças a Deus. E a gente conversa muito sobre essas coisas. E a gente vê que é um traço da nossa personalidade, que no fim é uma consequência do que a gente viveu, né? Do que a gente vive. De viver num meio muito masculino. A Vanessa contou umas cantaras muito esdrúxulas que ela tomou aqui. E não foi de torcedor, não. De dirigente, de jogador, que encontrou num hotel. Inclusive mais tarde, passa lá no lugar tal. Falou, amigão, tu tá me confundindo. Então, assim, alguns episódios bem complexos.